Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4. Versículo 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Amém? O tema dessa mensagem é: Ele concedeu dons aos homens. Amém? Ele concedeu dons aos homens. Na verdade, é uma porção dessa palavra, né? Mas nós vamos ler todo o texto e comentar um pouco de tudo aqui. Efésios 4:1 diz assim: Portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Olha lá, o nosso chamado, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, principalmente a parte pentecostal da igreja, eles dão muita ênfase no poder, eles dão muita ênfase no batismo com o Espírito Santo, dançar no Espírito, expulsar demônios, né? Porque eu estou com a espada de Josué, estou queimando tudo aqui agora em nome de Jesus, aquela coisa louca, certo? É claro, meus amados, nós não desprezamos os dons espirituais, como está escrito aqui na Bíblia, nós vamos ministrar sobre isso também, mas nós temos que entender que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos pelas palavras do Senhor Jesus, e nós entendemos também pelas cartas de Pedro, de Paulo, que a ênfase, que o chamado principal para o povo de Deus é esse andar na mansidão, na paciência, na humildade, na longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A verdadeira imagem do cristão, meus amados, é aquele homem de Deus, é aquela mulher de Deus humilde, é aquela pessoa que não carrega a arrogância, a soberba, que não é prepotente, é aquela pessoa, né, que ama, que perdoa, que leva desaforo para casa por causa do Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, que o Filho de Deus tem que ser aquela pessoa que fala demais, que esbraveja, que põe tudo para fora, que ora para Deus pesar a mão, que ora para Deus fazer justiça, que ora como Davi, fere, Senhor, o meu adversário no queixo. Ao contrário disso, o nosso chamado, meus amados, é para mansidão, é para humildade, é para andar em paz, é para andar em unidade, como nós lemos aqui, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse crente falastrão, esse crente que fica bravo fácil, esse crente que vai queimando tudo, que vai expulsando demônio, que vai repreendendo, que vai falando um monte, não condiz com a palavra de Deus. Olha um outro texto aqui de Efésios, capítulo 4 ainda, no versículo 26. Vamos ler o 25. Por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Olha lá, quando sentirdes raiva, não pequeis, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol.
Se conserte antes com a pessoa. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que está passando necessidade. Olha lá, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o 31. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Olha lá, o 32. Pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. E se você lê com a devida atenção as cartas do Novo Testamento e o Evangelho de Jesus, essa é a pregação principal. É esse andar cristão, é esse andar na mansidão, na bondade, na submissão, na humildade. Mas muitos de nós achamos que a gente tem que fazer aquele escarcéu, que a gente tem que agitar as águas, que a gente tem que, aquela coisa toda. Meus amados, no reino de Deus não há espaço para os arrogantes, para os soberbos, para os falastrões, para aqueles que ficam segurando a espada de Josué, queimando tudo pela frente. O homem de Deus, ele é manso, ele é tranquilo, ele é paciente, ele fala baixo, ele fala palavras de sabedoria que só vai trazer edificação e não destruição. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. Mas nós andamos confundindo as coisas, dizendo que o cristão não deve abaixar a cabeça, dizendo que o cristão não deve levar desaforo para casa, dizendo que o cristão tem que revidar. Jesus não falou que nós temos que revidar. Jesus falou assim: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Tem um filme muito bom que eu assisti essa semana no YouTube, chama Torturados por Cristo. Uma história verídica de um homem, de um pastor da igreja luterana, que foi perseguido pelo comunismo logo após o término da Segunda Guerra Mundial na Romênia. A Romênia foi invadida pela Rússia, a Rússia de Stalin entrou com o comunismo e o comunismo perseguiu o cristianismo. E eles começaram a prender os cristãos, começaram a prender os pastores, aquela coisa toda tal. E esse pastor foi preso e havia uma ordem na prisão que não poderia orar de jeito nenhum, que na época de Daniel, não pode orar aqui na prisão, não pode orar na cela. E esse pastor luterano estava ali orando. E cada vez que ele era pego orando, ele apanhava, o pessoal quebrava ele no pau mesmo, tal, mas ele não parava de orar. Aí, certa vez, ele estava orando, um guarda entrou ali na cela dele, e ele falou: o que você está fazendo? Você está orando de novo? Você sabe que esse Deus não existe? Olha só a sua situação, você não cansa de apanhar, você não cansa de ser torturado, por que você está orando? Por quem que você estava orando? E o pastor luterano olha para o soldado e fala assim: eu estava orando por você. Eu estava orando por você. Estava orando pela sua salvação. É esse tipo de cristianismo, meus amados, que é descrito aqui nas cartas do Novo Testamento. É esse cristianismo. Não é aquele que chuta, que esbraveja, que rodopia, que queima, que enfrenta, que revida, que fala mais alto. Não!
Isso não tem nada a ver com Jesus. Como o cordeiro mudo, diz a Bíblia. Como o cordeiro mudo. Jesus é o nosso exemplo de mansidão. Paulo, Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, meus amados, nós temos que rever o cristianismo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós estamos agindo dessa forma errada. Aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós passamos tempo com a família. E nós não aceitamos o desaforo, nós não aceitamos as críticas, e nós também levantamos a nossa voz à mesma altura, e rebatemos, e revidamos, e guardamos mágoa, e guardamos rancor. Porque eu vou orar para Deus se salvar, filho do capeta, filho do diabo. O que é isso, gente? O que é isso? Arrogância, soberba. Nós temos que viver esse evangelho com toda a humildade e mansidão. Amém, queridos? Mas o meu temperamento é forte. Então, seja mais forte ainda no espírito para controlar o seu temperamento forte. Amém? Continuando aqui na palavra, versículo 4. Há um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E um só Espírito, o Espírito Santo. Meus amados, não tem esse negócio de espírito de luz, espírito da esquerda, espírito da direita. Não existe isso, amém? Isso é linguagem do candomblé, isso é linguagem do espiritismo. Não porque ela tem um espírito de luz muito forte. Não porque, ela está... não tem esse negócio. É só um Espírito, o Espírito Santo. Os anjos do Senhor, os anjos caídos, que são os demônios, e o próprio Lúcifer, que é Satanás. Acabou. Não tem essa de espírito de luz, espírito da direita, espírito da esquerda. Não, isso aqui é o espírito da direita, isso aqui é espírito bonzinho. Não tem espírito. Não tem espírito da direita, espírito bonzinho, espírito da esquerda. Não tem isso. O que passar do Espírito Santo é coisa do diabo. Apesar da existência dos anjos do Senhor, você jamais deve fazer uma oração para um anjo. Você jamais deve acender vela para um anjo. Você não deve jamais fazer uma oração ou pedir alguma coisa para um anjo. A Bíblia diz que Deus, que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Você ora a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, ao nosso respeito. Jamais você deve tentar comunicação com os anjos. Quando você tenta se comunicar com um anjo, sabe quem que vai aparecer para você? Sabe quem que vai se comunicar com você? É um anjo, só que caído. Porque os anjos do Senhor, eles não se relacionam com os homens. Eles são somente, muitas vezes, mensageiros enviados por Deus, como o anjo Gabriel foi enviado até Maria. Mas nós não temos que buscar essa comunicação, essa oração com os anjos, acender vela, essa coisa toda, porque isso vai atrair demônios para a sua vida, e não anjos. Você ora a Deus, você busca a Deus. E se Deus achar necessário enviar o anjo para te dar algum recado ou para proteger você, Ele vai fazer. Mas a nossa comunicação direta é com Deus. Há um só corpo, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, amém? Não existe outra. E um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Como também fosse chamados em uma só esperança do vosso chamado. Qual que é a nossa única esperança do nosso chamado? Qual é a nossa bênção maior? Qual é o nosso foco maior? Nosso foco principal é a prosperidade? Eu vou dar mais uma chance. É a prosperidade? É a cura? É a realização dos sonhos aqui na terra? É a vida eterna? Sim.
Dá um sinalzinho para ajudar, né? É a vida eterna? É a vida eterna. Meus amados, se nós servirmos a Deus por qualquer outro motivo que não seja a vida eterna, nós não vamos ficar muito tempo na igreja. Porque o mundo jaz o maligno, porque o mundo é carregado de injustiça, e uma hora ou outra alguma coisa vai dar errado na sua vida. E aí você vai desistir? Se o meu foco é a vida eterna, eu não desisto. Então, Paulo escreve aqui, um só chamado, uma só esperança do vosso chamado, que é a salvação, que é a vida eterna. O nosso foco principal é esse. O resto é consequência de um relacionamento com Deus. O resto é consequência do poder de Deus na nossa vida. Mas o nosso foco principal é a salvação. Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Olha o que Jesus falou, ganhar o mundo é algo notório, é algo forte. É aquela pessoa que todo mundo conhece, aquela pessoa que ganhou o mundo, que é famosa. Do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. É uma pergunta irônica. Não adianta nada você ganhar tudo aqui, mas ser condenado. Não adianta. É melhor você perder tudo aqui e ganhar a salvação e a vida eterna. Há um só Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim. Há muitos senhores nesse mundo, mas um só Senhor é o verdadeiro e que reina para sempre. Quem é? Jesus. Não há outro. Se existe outro Senhor na sua vida, tem coisa errada. Uma só fé, a fé exclusiva no Senhor Jesus. Um só batismo. A questão do batismo, meus amados, é algo que muitas vezes, até as pessoas da igreja, né? Um só batismo. Olha só, o batismo, ele tem que ter um valor espiritual. E para ele ter um valor espiritual, ele tem que ser feito debaixo de uma convicção do Espírito Santo também. Então, por exemplo, o batismo infantil. O batismo infantil. Você só sabe que você é batizado, que você foi batizado quando você nasceu, por causa das fotos. Ou porque o seu pai ou a sua mãe falou para você, você é da igreja tal, você foi batizado, a foto quando você era pequenininho, aqui o sacerdote derramando água na tua cabeça. Mas esse batismo, ele foi feito por decisão da criança ou por decisão dos pais? Decisão dos pais. Esse tipo de batismo vai ter valor para Deus? Vai ter um valor espiritual? Não. Porque Jesus falou assim, Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, primeiro tem que crer, para depois ser batizado. Se não creu, não deve ser batizado. Como é que uma criança de 1 ano vai acreditar, vai crer no Senhor Jesus? Como é que uma criança de 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8 vai crer no Senhor Jesus? Ainda que uma criança de 8, 9 anos crê no Senhor Jesus, ela ainda não tem maturidade para batizar, porque ela ainda não sabe o que é o mundo. Ela não tem uma maturidade completa da vida para realmente falar, não, eu quero batizar. Muitas crianças são levadas pelas emoções. Batiza que eu vou dar um chocolate. Ai, pastor, porque quando eu batizei na igreja tal, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu fui no embalo, estava todo mundo batizando, aí eu também fui batizar para não ficar fora da turma, tal, para não ficar chato. Então esse batismo não foi feito debaixo da convicção do Espírito Santo. E tem algumas pessoas que ficam com aquela pulga atrás da orelha. Mas será que o meu batismo vale?
Mas quando eu batizei, eu não estava nem aí com Jesus. Eu batizei porque a minha amiga batizou. Eu batizei porque o meu colega batizou. Eu batizei porque eu estava afim daquela menina e ela falou para me batizar. Daí eu queria batizar junto com ela, tal, tirar uma foto junto, né, para ver se namorava depois, mas deu tudo errado. Esse tipo de batismo realmente não vale. Eu sempre digo, se você tem dúvida do seu batismo, é melhor você realmente batizar de novo, debaixo da convicção do Espírito Santo. Se você foi pelas emoções, se você foi no embalo, se você não sabia o que estava fazendo na época, realmente é melhor batizar de novo. A Bíblia diz um só batismo, mas um só batismo que tenha valor espiritual. Amém? Outra coisa também que a turma confunde, fala um monte, não, porque vale, porque não vale. Jesus disse assim, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Depois na carta, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos o pessoal, né, falando assim, e foram batizados em nome de Jesus Cristo. E aí entra o debate teológico. Não, porque o certo é ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não, porque o certo é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou dar o meu entendimento para vocês. Para mim isso não importa. A pessoa sabe que Cristo é o Salvador. Ela está se batizando por causa de Jesus. Ela entende que Jesus morreu pelos seus pecados. Não importa se na hora o cara que estava batizando falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se falou não, em nome de Jesus. Não importa. A nomenclatura não importa. O que importa é a fé. E o que importa é o que está no coração da pessoa. Ela está descendo as águas batismais porque ela crê que Jesus é o Salvador e que nele está a salvação e a vida eterna. Então, essa briga, esse negócio, não, porque é em nome de Jesus, não, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim isso não existe, o que importa é a fé. Amém? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Um só Deus. O único Deus, Criador dos céus e da terra. Amém, meus amados? Há muitas religiões, há muitos deuses, há muitas nomenclaturas, há muitas teorias, filosofias, mas o verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus que nós cremos, é o Deus de Isaac, né, de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o Deus de Caleb, é o Deus que enviou o seu Filho único para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, amém? Para nós esse é o único Deus. Versículo 7, mas a graça foi concedida a cada um de vós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Esse texto é meio complicadinho de entender, né? Ele é meio, principalmente essa parte aqui, né? Subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para entender esse texto aqui, que ele desceu, subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Diz assim, havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado no seu portão, e ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, olha lá, presta atenção agora. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha lá, no inferno. Em outras Bíblias, em outras versões diz, no Hades.
ou seja, lugar dos mortos. Em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe a Abraão. Se ele viu de longe Abraão, significa que eles estavam no mesmo lugar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles estavam no mesmo lugar. E Lázaro junto dele. O rico estava na chama, o rico estava no fogo, o rico estava sendo ali atormentado. E Lázaro ali, né, com Abraão. E o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois eu estou atormentado nessas chamas. E Abraão disse: Filho, lembra-te de que na tua vida recebesse bens, mas Lázaro por sua vez só recebeu males. Agora ele aqui é consolado. Olha só, no mesmo lugar havia uma pessoa que estava queimando no fogo, e no mesmo lugar havia uma outra pessoa que estava sendo consolada no seio de Abraão. E todos estavam no mesmo lugar. Abraão falando com o rico falando com Abraão. Estava todo mundo ali aonde? No Hades. No Hades. Essa realidade espiritual, aonde justos e injustos ficavam no mesmo lugar, separados por um grande abismo. Olha aqui o que a Bíblia diz, versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, e nem os daí passar para nós. Então havia um lugar, um único lugar, onde justos e injustos estavam após a morte. Em um lugar, o justo era consolado, onde o Lázaro estava. No outro lugar, o rico estava ali atormentado pelas chamas. Mas um via o outro, todo mundo estava no mesmo lugar. Mas essa realidade espiritual, ela mudou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. É por isso que Paulo, pela revelação, Paulo foi profundo demais, ele fala: ele desceu até os lugares mais baixos da terra e levou cativo o cativeiro. Então nós vamos entender de maneira fácil aqui, através do teatrinho. Quem gosta de teatrinho aí? Eu amo teatro. Então vamos lá. A turma aqui da esquerda é a turma do fogo. Sinto muito. Caim. Vitor, você é o Caim, vem cá. O Vitor é o Caim, a Fernanda que está dando risada ali é a Jezabel. Jezabel vem aqui também, está queimando, aleluia, né? A Jezabel, o Glauco, deixa eu ver o Glauco, o rei Saul, vem cá, rei Saul, né? Glauco, rei Saul, quem mais? Dalila, a Bete a Dalila, vem cá Dalila, vem cá, Bete a Dalila, está queimando, todo mundo aqui está queimando. A turma da esquerda, a turma que está no fogo, né? Que está junto com o rico. O Wilson vai ser o rico, que está queimando. Vem cá, Wilson. O Wilson é o ricaço que está queimando ali. Isso aqui é a turma do mal, amém? Caim, Jezabel, Saul, Dalila, é o lugar dos injustos no ar. Está todo mundo queimando aqui. E aqui é onde Abraão está. O Jean é o Abraão. Vem cá, Abraão. Vou levantar a sua moral. Jean é Abraão. Alessandra é a Ana, a mulher de Samuel, que orou fervorosamente. Vem cá, Ana, vem cá. Aleluia. A Ana, né? Mulher de Deus, aleluia. Né? Aguinaldo, você vai ser o Davi, que derrubou Golias. Davi, vem cá, Davi. Davi está aqui também com a gente, aleluia. Uma honra tê-lo aqui, Davi, glória a Deus, né? Turma da direita aqui, aleluia, né? A Eliette, deixa eu lembrar. A Isabel, mulher de Zacarias, vem cá, aleluia. Mulher perseverante no Senhor, né? Aleluia. E o Lázaro? Quem é que é o Ivan? O Lázaro, você é o Lázaro.
Morreu na pior, mas agora está na bênção. Aleluia. Amém? Tudo isso aqui, ó, é o Hades, lugar dos mortos. Aqui, o inferno, né? O inferno é tudo isso aqui. Hades, inferno, as palavras derivam de acordo com a Bíblia, com a versão. Mas aqui é um lugar de sofrimento, que é onde o rico está queimando. Caim, Abel, Jezabel, está tudo aqui, ó. Dalila, está tudo aqui, ó. Saul. E no mesmo lugar, mas separado por um grande abismo, tá os justos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Ana, né? Você quem que é mesmo? Abraão. Aí, meus amados, voltando lá para Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que ele desceu até as partes mais baixas da terra. Quem que é que desceu? Jesus. Quem vai fazer o papel de Jesus? Jesus desceu. Asa que Jesus cai, aleluia. Jesus desceu, meus amados. E o que Jesus faz? Jesus sobe até o mais alto, até os terceiros céus, e leva cativo o cativeiro, leva a parte dos justos. Os justos vêm comigo para o céu, para o terceiro céu, para a glória. Vem, aleluia. Todo mundo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Ana, todo mundo aqui. Nós estamos aqui no terceiro céu. Quando Jesus disse pro ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, terceiro céu. Nós estamos aqui. Esse lugar não existe mais. Só ficou o lugar do fogo, do tormento. Então hoje, debaixo da nova aliança, aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem na fé, aqueles que não desanimaram, apesar das provações, lutas, tribulações da vida, mas se perseveraram até o fim, eles morrem e vão até o terceiro céu, e ficam aqui, aguardando os acontecimentos. Ao contrário daqueles que não creem, ou daqueles que creram, mas depois abandonaram a fé, apostataram da fé, que não receberam o Evangelho, que não creram no Senhor, que amaram mais esse mundo do que a Deus, que amaram mais os prazeres desse mundo do que ao Pai. Estes estão no inferno, já estão sofrendo, aguardando um julgamento, aguardando o juízo final. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Amém? Então, quando Paulo escreve lá no livro na carta, subiu aos céus e levou cativo o cativeiro, foi porque ele mudou essa geografia do Hades. Hoje, aqueles que morrem em Cristo estão com o Senhor no terceiro céu, ao passo que aqueles que morrem sem Jesus ou apostataram da fé são lançados no fogo do inferno até o juízo final. Porque no juízo final, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, a gente lê que o próprio Deus, ele vai pegar o inferno, o lugar chamado inferno. E segundo uma norte-americana que teve a revelação do céu e do inferno, ela escreveu 2 livros, ela diz que o inferno, ele tem um formato de um corpo. E conforme as pessoas vão morrendo e vão indo para o inferno, esse corpo vai crescendo cada vez mais. E por isso nós temos entendimento lá de Apocalipse 21, de que quando Deus diz que o inferno
será lançado no lago de fogo, aonde já estará a besta, o falso profeta e Satanás. E aí é o fim de tudo. Uma outra coisa importante que todo mundo interpreta errado: a destruição da alma. Quem já ouviu falar nisso? Nunca ninguém ouviu falar nessa doutrina da destruição da alma? Irmão Elcio, né? 5.000 anos da igreja ouviu falar, aleluia. Destruição da alma é o seguinte: é uma doutrina que, por exemplo, o Glauco, personagem assim é mesmo? Saul, ele, juízo final, é condenado, tal. Aí, quando Deus lança ele no Geena, no lago de fogo, a alma dele é destruída, ou seja, ele deixa de existir. Mas essa doutrina da destruição da alma, da pessoa ser lançada no Geena, no lago de fogo, e deixar de existir, ela não tem base bíblica, porque o texto no Apocalipse diz: aonde serão atormentados eternamente. Se é atormentado eternamente, então não existe a destruição da alma. Amém? Os atores podem voltar aos seus lugares. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Aleluia. Vamos aplaudir os nossos atores. Aleluia. Louvado seja Deus. Continuando aqui, 8h47, vamos correr. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele designou um como os apóstolos, outros profetas, outro evangelista, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto fala dos dons quíntuplos do ministério. Por que quíntuplos? Porque são 5, certo? E o primeiro que ele fala aqui, qual que é? É o apóstolo. O que é, meus amados, chamado de apóstolo? Nós temos aprendido nas células alguma coisa sobre isso, tal, de uma maneira generalizada, mas de uma maneira específica, meus amados. Aquele que tem o chamado do apóstolo, para ser um apóstolo de Deus, é aquela pessoa que tem aquela graça, aquela capacidade de Deus, de ir numa determinada região e ali abrir, fundar um trabalho, um ministério, uma igreja. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi em Tessalônica e abriu uma igreja. O apóstolo Paulo foi na cidade de Filipos e abriu uma igreja. O apóstolo Paulo foi na cidade dos Gálatas e abriu outra igreja. Então o que ele era? Um apóstolo. Aquele que tem aquela capacidade de ir em determinadas regiões, aonde não tem um trabalho evangelístico, e ali ele começa a fazer a obra de Deus, e ele tem essa graça de Deus de abrir uma igreja, de fundar um trabalho. Amém? Este é o verdadeiro chamado do apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. De um tempo para cá, aliás, nos anos passados, na década de 50, 60, 70, até 80, a palavra apóstolo, ela não era muito falada. Essa unção não era muito conhecida, não era muito divulgada, porque os pais da igreja, eles entendiam que os únicos apóstolos que realmente existiram eram os apóstolos do Cordeiro, os 12. Fora esses apóstolos, não existiram mais apóstolos. Então eles substituíram a palavra apóstolo pela palavra missionário. Então, os apóstolos, eles não eram chamados de apóstolos, eram chamados de missionário. Quem que é o missionário? É aquela pessoa que vai para uma outra terra, para outro país, para outro lugar, aprende o idioma e vai lá e abre uma igreja. Agora, o missionário, ele não pode ser muitas vezes designado como apóstolo, por quê? Porque existem muitos missionários que eles apoiam, por exemplo, um campo de refugiado, trabalha com criança, trabalha na alimentação com os pobres, um país em guerra, e necessariamente eles não estão abrindo uma igreja, eles estão dando um apoio, né, um serviço humanitário, tipo Cruz Vermelha, mas eles estão lá, e ao mesmo tempo, divulgando a palavra, tudo,
mas necessariamente não estão levantando uma igreja. O verdadeiro missionário, o verdadeiro apóstolo é aquele que vai no lugar e ele levanta uma igreja ali. E tem mais, o apóstolo, que é apóstolo, ele não consegue ficar muito tempo no lugar. Ele fica ali, ele abre a igreja, estabelece o presbítero, estabelece o pastor, estabelece uma liderança e já vai para outro lugar. Ele fica 5, 4 anos, depende do decorrer da obra, e depois já vai para outro lugar. Aí na década de 80, da década de 90 para cá, o pessoal da igreja, eles resolveram ressuscitar os apóstolos. Não, porque tem que ter a unção apostólica, porque não sei o que lá, não sei o que lá mais, tal. Aí o que aconteceu? Começaram a ungir apóstolo. E na minha opinião, isso foi banalizado, porque hoje, meus amados, nós vemos pessoas que, que nunca foi para lugar nenhum e é chamado de apóstolo. Pessoas que fazem 30 anos que estão no mesmo lugar e é chamada de apóstolo. Apóstolo é aquele que vaza, é aquele que viaja, é aquele que corre, é aquele que vai, é aquele que aprende outro idioma, é aquele que vai para um lugar distante, é aquele que vai para, é aquele que realmente é um desbravador. Esse é o verdadeiro apóstolo. Mas hoje, infelizmente, o negócio meio que saiu do controle e tem pessoas que até se autodenominam apóstolo. Tem pessoas, meus amados, com igreja menor do que a nossa e fala que é apóstolo. Entendeu? Mas o verdadeiro apóstolo, ele carrega aquela unção forte, aquela graça de Deus, de abrir um trabalho, de realmente fundar uma igreja. Os sinais de Deus acompanham a vida dele. Esse é o verdadeiro apóstolo. Não é aquele que anda de carrão, não é aquele que anda no luxo, o apóstolo é aquele que vai e paga o preço para estabelecer uma igreja. Privações, uma vida dura, uma vida difícil, mas para edificar a igreja do Senhor. Depois fala aqui profetas. Os profetas, meus amados, é aqueles que geralmente fluem nos dons de revelação, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Dom da profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o discernimento espiritual. Esses são os profetas. Existem profetas de uma envergadura menor, que é aquele irmão que na reunião de oração revela que semana que vem você vai trabalhar, e quando chega a semana que vem você vai trabalhar mesmo. Deus abriu uma porta de emprego para você, e aquele irmão profetizou, revelou, falou: olha, Deus está me mostrando, semana que vem tu vai trabalhar, e semana que vem você começa a trabalhar. Então é um profeta numa dimensão menor. Agora existem profetas de uma envergadura maior, onde o alcance, onde a revelação é maior. Por exemplo, na guerra do Vietnã, houve homens e mulheres ali na América do Norte, profetas, que antes de estourar a guerra do Vietnã, profetizaram: vai haver uma guerra e os Estados Unidos vão entrar nessa guerra e muita gente inocente vai morrer. A Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, houve um profeta na Rússia, que declarou, que mandou um recado para os judeus que moravam na Alemanha: saiam da Alemanha, porque vai haver uma guerra e o povo de Deus vai ser perseguido. Só que o povo judeu não ouviu, permaneceram na Alemanha e pagaram um preço muito alto por isso. Então existem profetas numa envergadura menor e existem profetas numa envergadura maior. Amém? É aquele que revela, é aquele que flui nos dons de revelação. Depois vem o evangelista. O evangelista, o nome já fala, é aquele que fala da salvação, é aquele que evangeliza, é aquele que proclama que Jesus é o Salvador. A principal pregação dele é: Jesus é o Salvador, se arrependa, convertei-vos, tal. Existe também evangelistas numa envergadura menor, que são, por exemplo, tem aquela pessoa que é evangelista, e ele é assim: ele não consegue ficar num lugar sem falar de Jesus para alguém. É um evangelista nato.
Aonde ele trabalha, todo mundo sabe que ele é crente. Aonde ele estuda, todo mundo sabe que ele é crente. Ele frequenta uma célula e ele é a pessoa que mais traz gente para aquela célula. Esse é o evangelista numa envergadura menor, aquele evangelista pessoal, é aquele que vai no mano a mano, fala de Jesus. Existe uma outra classe evangelista, que são os evangelistas pregadores, aqueles que vão na praça, aqueles que reúnem um grupo de pessoas e começam a pregar. É uma classe de evangelista também. E existe uma outra classe de evangelista ainda, de envergadura maior ainda, como Billy Graham. O Billy Graham é um baita, foi um baita de evangelista, um dos maiores que o mundo já teve. O Benny Hinn é um evangelista. Outro dia eu estava assistindo um culto dele lá em Roma, uma multidão de pessoas, vieram as pessoas para testemunhar o milagre, tal, e depois no final ele fez o apelo de salvação. Quando ele fez o apelo de salvação em Roma, no refúgio dos católicos, do catolicismo, onde o Papa está ali, uma multidão de pessoas correu até a frente do altar para entregar a vida para Jesus. E existem alguns pastores que têm essa pegada de evangelista, que no nosso país já teve também. Por exemplo, missionário Davi Miranda. Ele era, tanto que ele era chamado missionário, ele era o evangelista de primeira. Ele pregava em estádio, ele fazia concentração, ele viajava para vários lugares do Brasil. Foi o fundador da igreja Deus é Amor. Também tem o pastor missionário Manuel de Melo, baita do evangelista também, um pastor que abriu várias igrejas, que correu todo esse Brasil pregando o evangelho, curando muita gente e ganhando muitas almas para Jesus. Amém? E depois vem pastores e mestres. Os pastores são aqueles que estão nas igrejas, que pastoreia, que alimenta o rebanho, que nutre, que cuida, que aconselha, que ora, que intercede, que muitas vezes sofre junto ali. Eu costumo dizer que o pastor, ele é um clínico geral. Ele entende um pouco de libertação, ele entende um pouco de louvor, ele entende um pouco de aconselhamento, ele entende um pouco de cura interior. Ele não é aquele mestre na palavra, mas ele conhece a palavra de Deus. O pastor é um clínico geral. E por incrível que pareça, meus amados, parece, o pastor está falando isso só porque ele é pastor, não é. Mas o pastor, de todos os ministérios, o pastor é um dos mais importantes. O apóstolo, ele abre uma igreja, ele vai precisar de quem para ficar naquela igreja? De um? O evangelista faz o apelo, uma multidão vem para Jesus, e essa pessoa, esse povo que aceitou Jesus, vai ter que ir para uma igreja. E quem está lá na igreja? Pastor. O missionário precisa ser enviado, o evangelista precisa ser enviado, o apóstolo. Quem que vai bancar? Quem que vai custear? Quem que vai dar cobertura espiritual? A igreja, que é liderada por um pastor. A igreja é a base de todos os ministérios. De todos. É por isso que a unção maior que Deus tem derramado e sempre derramou, não foi de apóstolo, nem de profeta e nem de evangelista. Porque a necessidade maior sempre foi e sempre será do quê? De pastores. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. É difícil. Parece que não, mas é difícil você levantar um pastor que realmente tem um chamado de pastor. Por que nós vemos tantos escândalos? Por que nós vemos tanta coisa errada? Por que muitas vezes nós não entendemos? Porque são homens que não têm o chamado, mas estão recebendo óleo na cabeça, estão sendo chamados de pastores, quando na verdade Deus não chamou essas pessoas.
por último, o profeta. Ou melhor, o mestre. O mestre é aquele que tem aquele dom maravilhoso de ensinar a palavra de Deus. É aquela pessoa que gosta de pesquisar grego, hebraico, aramaico. É aquela pessoa que quando você ouve ela, você não cansa. Os ensinamentos, a revelação da palavra, a profundidade, você não cansa de escutar ele. Não é algo enfadonho. O mestre na palavra, ele gosta de ler a Bíblia e outros tantos milhares de livros. Ele se aprofunda na Bíblia e na história extra-bíblica, tudo aquilo que envolve a Bíblia, o cristianismo, a história. Esse é o mestre, e é necessário nas igrejas para ensinar a palavra, para o povo de Deus. E qual que é a principal função de todos esses ministérios? Versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, vocês, e para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos esses ministérios são levantados com um só propósito: de aperfeiçoar o povo de Deus, de fazer com que o povo de Deus se desenvolva, cresça espiritualmente, a ponto de chegar à estatura de Cristo. Cristo é o nosso referencial. E o nosso crescimento espiritual vai definindo a nossa semelhança cada vez maior com Cristo. E esses ministérios, eles cooperam, eles colaboram, eles devem colaborar para o crescimento espiritual, para o aperfeiçoamento da igreja, para que cada um encontre o seu lugar no corpo de Cristo e dessa forma coopere com o crescimento espiritual e quantitativo, qualitativo e numérico da igreja. Para que seja evitado isso, versículo 14: para que não sejamos mais inconstantes, olha lá, como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, olha lá, cresçamos em tudo. Diga assim: eu fui chamado, com fé, com força, estamos terminando o culto, vamos lá. Eu fui chamado para crescer e andar no Espírito. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos como os bebês espirituais. Mas nós não podemos permanecer como bebês, como crianças espirituais o resto da vida dentro da igreja. Tem que haver um crescimento espiritual, tem que haver um amadurecimento espiritual, tem que haver um avanço na fé, na comunhão com Deus. Não pode um cristão ficar dentro da igreja há 10 anos e agir como se tivesse 1 ano de convertido. Não pode. Como diz o versículo 14, inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Meus amados, eu estou na igreja desde a década de 90, e olha, teve muita modinha de louvor, modinha de pregador, modinha de igreja. Vá as modas, passa tudo isso daí. As bandeiras, as doutrinas, os movimentos levantados pelos homens, com o passar do tempo, vai perdendo a cor, vai perdendo a sustentabilidade, porque não vem de Deus, vem dos homens. E se nós não temos conhecimento da palavra, se nós não temos maturidade espiritual, nós somos levados por todo o vento de doutrina. O que está pregando agora? É isso aqui, a moda é essa agora. O que está cantando agora? A moda agora é essa.
Agora é worship, é aquela coisa melancólica, é aquela coisa meio depressiva, é aquela coisa tal. Não, a moda agora é cantar de costas para o povo. Quem lembra dessa época aí? Tinha uma época que o pessoal do louvor cantava de costas para o povo, porque era para adorar a Deus, não era para cantar para o povo. Então o ministério do louvor vinha e começava e cantava de costas virada para a igreja. É moda. Vento de doutrina. O vento da libertação, o vento da prosperidade. Meus amados, o profeta Isaías falou: não declineis nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não podemos perder o equilíbrio. Eu não posso pregar só prosperidade aqui, eu não posso pregar só libertação aqui, eu não posso pregar só batismo no Espírito Santo, eu não posso pregar só, não posso. Tem que ter equilíbrio. A palavra de Deus é rica, é um todo, tem muito assunto aqui para pregar. E a nossa responsabilidade é pregar tudo que está aqui, e não só uma parte dela. A modinha, o problema da modinha, o vento da doutrina, é quando pega só uma parte da Bíblia e pá! E o resto? E o resto da palavra? Versículo 16. Nele, o corpo inteiro, olha lá, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta, olha que lindo isso, segundo a correta atuação de cada parte. Qual é a tua parte no corpo de Cristo? Por isso que nós temos que amadurecer espiritualmente. Quando você cresce espiritualmente, você descobre qual é a sua parte no corpo de Cristo. E quando você atua corretamente, dentro daquilo que Deus te chamou, você coopera para o crescimento da igreja. Olha lá, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.